Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, nós vamos ler os versículos 6 e versos em diante. Aqui retrata o discurso de Paulo em sua defesa, ou seja, o próprio apóstolo Paulo aqui vem pregando e falando um pouco de como ele iniciou ali a sua conversão com Jesus Cristo, como que ele teve esse encontro com Jesus e como foi realizada a obra de Deus na sua vida. E mostra aqui que para tudo ocorrer da forma e do plano de Deus, ali o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, ou seja, usava o nome de Saulo, e ele tinha o segundo nome, que era Paulo, mas até antes da conversão dele, ele utilizava o nome de Saulo. Depois ele passou a utilizar o seu segundo nome, que é Paulo. E aqui vem relatando também porque que o apóstolo Paulo viveu essa conversão, essa mudança. O que estava acontecendo, estava se passando na vida deste apóstolo antes dele conhecer Jesus de verdade. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, no versículo de número 6, versos seguintes. Diz assim: Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então, Saulo, como ele era conhecido antes de sua conversão, estava ali cavalgando pelo caminho e ele ali caiu do cavalo ao ver um resplandecer de uma luz. E essa luz, ela vinha direto dos céus. Ele caiu do cavalo. Esse resplendor de luz que veio sobre ali o caminho onde ele estava foi tão alto, esse resplendor de luz, que na mesma hora ele ali ficou cego. Pastor, então na mesma hora o Saulo ficou totalmente cego? Sim, de cegueira natural. Mas aqui nós vamos ver nesse texto que antes Paulo já era cego, mas cego espiritualmente. Aqui ele viveu uma cegueira o quê? Natural. Ali ocorreu, ele presenciou aquela luz e perdeu a visão. Mas ele já era uma pessoa que era cega espiritualmente, ou seja, não estava conseguindo enxergar a luz e nem enxergar o caminho verdadeiro que era para servir e andar o caminho do Senhor. Então já estava movido por uma cegueira espiritual grande tamanho. Então aqui ele ficar cego fisicamente só foi uma realidade do que ele já estava espiritualmente. E continua dizendo: E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele ouviu, só ele ouviu, só o Saulo escutou uma voz que dizia dos céus. E essa voz dizia o que para Saulo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que você está me perseguindo? E diz assim: E eu respondi, o próprio apóstolo Paulo falando aqui, que antes era Saulo: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Por que Jesus, essa voz que vinha do céu, respondeu assim a Paulo, que antes era Saulo, era conhecido como Saulo? Porque Saulo, antes de ser convertido, ele era um perseguidor de cristãos. Então ele perseguia as pessoas que pregavam o evangelho da forma que Jesus Cristo havia ensinado. E para defender as suas teses religiosas, as suas crenças religiosas, para defender aquilo que ele acreditava, ele perseguia os cristãos, aqueles que eram parecidos com Cristo, parecidos ali no evangelho de Cristo Jesus.
E ele perseguia constantemente os cristãos. E fazia ali, essa perseguição aos cristãos, ao ponto das pessoas, se ouvirem falar que ele estava chegando no ambiente, elas saíam correndo do lugar, porque sabia que ele era um perseguidor de cristãos. Então, nós vemos aqui Saulo. E todas as vezes que ele perseguia a um cristão, era o mesmo se ele estivesse perseguindo ao próprio Jesus. Porque o Evangelho, de Jesus Cristo foi nos deixado para ser vivido, pregado e espalhado. O próprio Jesus falou, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, todas as vezes que ele perseguia alguém que estava anunciando a verdade e anunciando a palavra, ele não estava tendo problema, não é com a pessoa, ele estava tendo problema com o próprio Deus, porque ele estava perseguindo a obra de Deus. Irmãos, toda pessoa que perseguir a obra de Deus vai ter problema, não são com pessoas, vai ter problema com o próprio Deus, vai ter problema ali com o próprio Deus. Ali Deus mesmo veio para poder falar com ele: olha, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você não está perseguindo os cristãos aí? Então é a mesma coisa se você estivesse me perseguindo. Isso aqui é muito interessante nós entendermos, porque só o Saulo ouviu Deus falar com ele, que ele que se encontrava na posição de perseguidor. Tanto que há um relato na Bíblia que mostra que Saulo, ele consente na morte de Estevão. Ele vê Estevão, que era um anunciador da palavra de Deus, sendo apedrejado até a morte, e ele não faz nada em favor de Estevão, nem para ajudá-lo, nem para socorrê-lo, nem para afastar a multidão. Ele consente na morte de Estevão, tudo para defender uma tese religiosa do que ele acreditava. Assim como muitas pessoas, para defender as teses religiosas que ela acredita, ela ali persegue até Jesus, persegue até a palavra, persegue até a verdade, ali combate contra a palavra, combate contra as escrituras, só para defender algo que ela acha, que acredita que seja certo, sendo que Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Então, a religião, irmãos, atrapalha muita gente. Por quê? Porque Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo vivo que habitou entre nós, que morreu por nós na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou, vivo estás. E é o Filho de Deus e é a própria palavra de Deus. Então não é sobre religião, ou sobre religiosidade, ou sobre crença, ou sobre dogmas, ou sobre ser crente, ou ser isso, ou ser aquilo. Não, é sobre você entender quem é Cristo e obedecer e andar no caminho da palavra. É sobre viver Jesus, é sobre ser parecido com Cristo. E Paulo ainda não tinha entendido isso, que era antes Saulo, não tinha entendido isso. Tanto por isso que a pastora falou que antes dele se tornar cego ali fisicamente, ele já era cego espiritualmente há muito tempo, porque ele estava preso numa religiosidade tão grande que ele não conseguia enxergar a verdade, até ponto ele consentir na morte de pessoas inocentes, sendo apedrejadas até a morte só por fazerem a obra de Deus. Então, continuando aí, diz assim: então eu respondi: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz. Então quem estava com ele lá viu a luz. Se atemorizaram, tiveram ali temor, sobre aquilo, mas não ouviram a voz daquele que falava com quem? Comigo. Ou seja, eles viram a luz que vinha dos céus, tiveram temor ali, receio, ficaram ali pensando: nossa, que é isso, um resplendor de luz. Eles viram, só que eles não ouviam a voz que vinha do céu, porque a voz que vinha do céu falava diretamente com quem? Com Saulo. Como a pastora mesmo falou, é ele que se colocava ali na posição para perseguir os cristãos. Então, foi-se necessário que Jesus falasse ali em voz audível com ele, mesmo depois de Jesus já ressurreto e subido aos céus. Jesus deveria que, falar com ele com uma voz vinda do céu, falar para ele, para ver se ele entendia que aquilo que ele estava fazendo estava totalmente errado. Então Jesus teve que falar com ele. Então, ele ouviu a voz que vinha do céu, o próprio Jesus falando com ele. E diz assim, continuando aí no relato, diz assim: então disse eu: Senhor, que farei? Então ele perguntou, o que eu vou fazer? E o Senhor disse-me:
levanta-te e vai, a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Então, ali Jesus falou para ele, vai, mas você vai até Damasco, e lá vai ser dito o que você tem que fazer. Então ali ele precisava seguir a direção dada por Deus, irmãos. Toda pessoa que ela tem um encontro com Jesus, um encontro com a palavra, ela começa a ouvir Jesus falar ao coração dela, ela precisa se decidir a seguir as direções dadas por Deus. Ou seja, você começou ali a ter esse entendimento, Deus começou a falar contigo através da palavra, das escrituras, de alguma forma Deus começou a falar ao seu coração, tem que na mesma hora se decidir viver e praticar aquilo que Deus está falando. Então Deus falou para ele, vai lá para Damasco e lá te será ordenado o que é necessário fazer. E diz assim, e como eu não via por causa do esplendor daquela luz, ou seja, tinha ficado cego, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Ele tinha, ali ficado totalmente cego, aí já fisicamente, e ele precisou ser levado pelas pessoas que estavam com ele, precisou ser levado ali com as pessoas que estavam com ele, porque ele já não estava enxergando nada. Eu não sei, vou dar um exemplo simples para você entender. Você já viu uma pessoa fazendo uma solda, uma solda no portão, em alguma coisa de ferro? Já percebeu que as pessoas que trabalham com solda, elas usam aquelas máscaras de proteção? Por causa de quê? Porque a intensidade da luz, o que ela faz? Ela queima as vistas, Então, ali no momento daquele impactar de muita luz, ele ia olhar aquele resplendor de luz assim intenso, que uma hora ele já perdeu a visão totalmente, fisicamente, ele ficou cego na hora. E tudo aquilo ali era para que ele fosse no caminho aonde Deus queria que ele fosse, encontrar com quem Deus queria e precisaria que ele fosse encontrar. E ele foi tomado por uma cegueira física, mas como a pastora mesmo falou, ele já, além da cegueira física ali que ele, resplendor de luz, alcançou a vida dele, ele já era uma pessoa que se encontrava cega espiritualmente, por causa da religiosidade, por ser, por tentar defender teses totalmente até fora ali do que Cristo ensinava. Ele ficava tentando ali, combater mesmo contra o Evangelho, combater contra a palavra de Deus, assim como muitas pessoas, irmãos, que são totalmente religiosas e ficam tentando combater contra a palavra de Deus. Aí diz, e então ele disse, o Senhor disse, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo que te tem e é ordenado, que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vinham ter comigo e apresentando-se disse, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. Então Ananias ali, um homem que era conhecido diante de Deus, diante da prática das leis, ou seja, ele praticava as escrituras, vivia a palavra, via o que estava escrito nas leis, nas palavras de Deus, era conhecido em meio ao povo judeu como um homem de bom testemunho, uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, que tinha compromisso com a palavra. E ele fez uma oração ali por Saulo, falou para ele, recobra as vistas, volte a ver, volte a enxergar. E o interessante é que Ananias já chama ele de irmão, fala assim, Saulo, irmão meu. O que quer dizer? Que Ananias já estava ali o quê? Falando com Saulo como se ele já fosse um irmão dele em Cristo Jesus. E ali naquela oração, irmãos, ele não estava orando simplesmente para ele recobrar a vista física, mas para ele recobrar a visão espiritual, para ele poder abrir o entendimento, para enxergar a verdade, para enxergar Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, para que a luz de Deus resplandecesse ali sobre a vida de Saulo. Então ele fala assim, olha, Saulo, irmão meu, ou seja, irmão em Cristo, recobra a tua visão, enxerga a verdade. Estava cego, enxerga a partir de hoje a verdade. Recobra a tua visão.
Uma oração, irmãos, de uma pessoa temente a Deus, uma oração de uma pessoa que tinha um bom testemunho diante de Deus e diante dos homens, o testemunho ali diante das pessoas à sua volta, e que tinha vida com quem? Com Deus, e respeitava a palavra e praticava as leis das Escrituras. Ele orou, a visão de Saulo recobrou novamente, ou seja, ele voltou a enxergar. A visão que havia se perdido, voltou a enxergar. Falava hoje, nas reuniões, nós precisamos ser os Ananias da nossa casa. Aquelas pessoas que vivem o que é ensinado nas leis, nas palavras de Deus, nas Escrituras, os praticantes da palavra. Precisamos ser aquelas pessoas que têm comunhão verdadeira com Deus, vida de oração de verdade com Deus, compromisso com as Escrituras, com a palavra, com o reino de Deus, com o reino dos céus. E além disso, sermos aquelas pessoas que têm bom testemunho diante de Deus e diante dos homens, para que quando nós orarmos, para que a nossa família recobre a visão, enxergue a verdade, enxergue a palavra, enxergue as Escrituras, enxergue o plano de salvação, para que assim ocorra, irmãos, com clareza, a cada um da nossa casa, cada um consiga enxergar e entender a palavra, entender o real plano, a real vontade de Deus para as suas vidas. Então nós precisamos ser os Ananias da nossa casa nesse tempo. Aqueles que oram, aqueles que obedecem às leis, à palavra, praticam as verdades das Escrituras, que têm bom testemunho diante de Deus e diante das pessoas, principalmente diante dos da nossa casa, aqueles que são da nossa família, do nosso próprio sangue, da nossa própria descendência. Nós precisamos ter esse bom testemunho, é necessário, se ter isso. Então, na mesma hora, ele falou aqui, o Saulo falando, o próprio apóstolo Paulo falando, que na mesma hora ele recobrou a vista, e na mesma hora ele que voltou a enxergar, e a visão que havia se perdido retornou novamente. E diz assim: e ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, aqui falando, o Ananias falando, o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo. Você está vendo que justo aí está com J maiúsculo, refere a justo aí, refere-se a quem? A Jesus, a Deus, tá? E ouça a voz da sua o quê? Da sua boca. Então o que Ananias falou para ele? Tu foi designado para conhecer o justo. Você nasceu nessa terra para você conhecer Jesus, para você conhecer o justo, Filho de Deus, o verdadeiro, o único, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é a luz, o que? Verdadeira. É como se Ananias dissesse para ele: Deus tem um plano na sua vida. Você foi chamado para conhecer o justo, para conhecer o Filho de Deus, para conhecer, a verdade, não para viver debaixo de uma cegueira espiritual, não para viver cego dentro da religião, dentro de teses religiosas, dentro de crenças que talvez estão até contrárias à palavra de Deus. Você foi chamado para conhecer Jesus, para conhecer a verdade, para conhecer o justo, o Filho de Deus. Era sobre isso que Ananias estava falando, que Saulo precisava entender a verdade, entender a palavra, conhecer Jesus de verdade, porque ele não conhecia. Ou seja, Saulo viveu debaixo de um jugo de religião por toda a vida e nunca tinha conhecido Jesus. Aqui, com Ananias, com esse encontro no caminho de Damasco, ele estava tendo pela primeira vez a oportunidade de conhecer Jesus de verdade. Porque antes ele era simplesmente um religioso, um costumeiro, uma pessoa cheia de crenças. E essas crenças e religião dele só o atrapalhavam. Por quê? Faziam perseguir aqueles que anunciavam a verdade, a palavra de Deus, o reino de Deus, a Bíblia e a palavra de Deus como deveria ser anunciada, como Jesus Cristo pediu que fosse anunciado.
Aí continua dizendo, diz assim, versículo de número 15. Porque hás de ser sua testemunha, falando assim, você vai